Olá, tudo bem com vocês? Vocês que estão me acompanhando, então, aqui no canal, no meu canal do YouTube, aqui, assistindo as aulas teóricas do que vai ser cobrado no concurso do INSS, no INSS, Ética, olha o que eu ia falar, do INSS, Ética no Serviço Público. Falávamos no vídeo passado sobre o decreto 1171 e agora falando do decreto 6029 e te chamando a atenção também, é, de bate-pronto aqui, até para que você é, reflita que é preciso, quando você chegar para fazer essa prova, que eu tenho certeza da sua posse, que você, deixa eu ver se eu fiz uma conotação, não, que você tenha lido pelo menos o decreto pelo menos uma vez na vida. Ah, prof, eu não gosto muito de ler. Que hora que eu leio? Leio um dia antes da prova, então. A prova é no domingo, leio no sábado à tarde, descontraído. Apesar que eu não. Eu sempre sou da opinião que você deve ter um dia de descanso, não deve ficar estudando em cima da hora, né? Vamos dar uma olhada nesse decreto, esse decreto 6.029 de fevereiro de 2007. Se você lembra, o decreto 1171 aprovava. Esse aqui institui. Chamei a atenção sua que já foi questão de prova. Institui sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Vamos dar uma olhada então, fazer essa leitura conjunta com você. Fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal com a finalidade. Qual que é a finalidade? Promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Então veja que esse decreto ele está tratando dessa conduta ética somente em relação ao espaço do Poder Executivo Federal. Então, e competindo-lhe, bom, sempre que aparecer essa palavra competindo-lhe ou competência é matéria de prova. Competência no jurídico, quando a gente diz que o juiz é incompetente, nós estamos dizendo ao juiz, eu já disse isso em audiência para o juiz, ó excelência, entendo que a excelência não é competente. Quando eu digo que a excelência é incompetente ou não é competente, não tem o conhecimento para apreciar aquela causa, aquela matéria. Então, competência no direito significa isso. Quem tem conhecimento para apreciar do fato da matéria, incompetência é quem não tem o conhecimento para apreciar do fato da matéria. E aqui o que compete a ela? Integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública, contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública, promover com o apoio dos segmentos pertinentes a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro. Eu reputo. Nossa, professor, que palavra bonita, eu reputo. Eu reputo para você o artigo 2º ser um dos mais cobrados desse decreto 6.029. Porque ele está falando de um sistema de gestão da ética pública. E ele está falando que essa gestão, esse sistema de gestão da ética pública, ele é composto pela Comissão de Ética Pública e é composto pelas comissões éticas. Comissões éticas. Você não precisa saber esse detalhezinho aqui, ó, que está em azul. E as demais comissões de éticas equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Artigo 3º. A Comissão de Ética Pública será integrada por 7 brasileiros nato ou naturalizados. Falou brasileiros,
é nato ou naturalizados, tá? Porque se fossem brasileiros natos, ele teria que falar, a lei teria que falar assim, o decreto teria que falar assim, 7 brasileiros nato. Não, então tanto faz nato como naturalizados. E o número são de 7. Que irão preencher certos requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Isso aqui é importante. Notória experiência em administração pública. Ele já deve ter ocupado um cargo público, ele já pode ser um servidor público, ou ele pode ser um brasileiro que não seja servidor público, mas escreve livros sobre administração pública, tem pós-graduação em administração pública ou mestrado em administração. Designados pelo presidente da República, indicados pelo presidente da República, designados, escolhidos, também pode ser entendido, para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitido uma única recondução. Então, a Comissão de Ética Pública, ela é formada nesse detalhe aqui. Opa, pulei, volta para o terceiro. Nesse detalhe aqui, por isso que esse artigo 3º é de suma importância. A atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública não enseja, ou seja, não leva qualquer remuneração, seus membros e os trabalhos dela desenvolvidos são considerados de prestação de relevante serviço público. Então, veja, eles não são remunerados. O presidente terá o voto de qualidade. O voto de qualidade é aquele voto que vai ser chamado para desempatar. Os mandatos dos primeiros membros serão de 1, 2 e 3 anos, estabelecidos no decreto. Isso aqui é quando foi formado. O artigo, eu reputo novamente que o artigo 4º, ele é muito importante. E você sabe me dizer por que eu estou dizendo que ele é muito importante? Porque ele traz essa palavrinha, competência. O que compete à Comissão de Ética Pública? Atuar como instância consultiva do presidente da República e ministro de Estado em matéria de ética pública. Então, se o presidente da República tem uma dúvida, se determinada conduta de um subordinado seu, de um ministro, ou até mesmo os ministros têm uma dúvida, então eles podem acionar a Comissão de Ética Pública, porque ela é uma instância consultiva. Então, ela não é uma instância consultiva conclusiva. Sabe o que eu quero dizer? Que ela não é assim. Eu não consulto ela e ela conclui pela penalidade de advertência, por exemplo. Não. Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo submeter ao presidente da República medidas para seu aprimoramento, dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos, apurar mediante denúncia ou de ofício, sem provocação, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas. Gente, isso aqui é muito importante. Você deve ter visto um caso um dia lá do presidente da Caixa Econômica, alguns procedimentos que foram imputados, atribuídos a ele. A Comissão de Ética faz isso como um todo, tá? Porque lembre-se que a Comissão de Ética, ela tem a tendência de orientar, de mostrar, de tirar dúvidas também. E aí, dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o decreto, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal, aprovar seu regimento interno, escolher seu presidente. Então, isso aí são as competências da Comissão de Ética Pública. E eu chamo a tua atenção, vou voltar aqui, olha lá o que fala no artigo 4º. A Comissão de Ética Pública compete. Competência é sempre matéria de prova. É muito difícil matéria de competência ficar fora de qualquer tipo de concurso público. A Comissão de Ética contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil. Isso aqui é muito importante. Essa aqui, ela está vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá a prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Então, decore. Artigo 5º.
Cada comissão de ética de que trata o Decreto 1171 é integrada por 3 membros titulares e 3 suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do quadro permanente e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de 3 anos. Então, não deixe de observar isso. É dever do titular, artigo 6º, é dever do titular da entidade ou órgão da administração pública, federal e indireta, assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive para que no exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano. Conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública. E aí você cai nesse famigerado artigo 7. Por que eu falei famigerado? Porque ele é muito cobrado em prova. E por que você sabe disso? Porque ele começa com a palavra compete às comissões de ética de que trata os incisos 2 e 3 do artigo 2º. Vamos voltar lá. Artigo 2º, inciso 2 e 3. O inciso 2 fala das comissões de ética e o 3, demais comissões de éticas que serão equivalentes em entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Certo? E aí vem assim, ó. Vem assim. Inciso 7. Atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito do respectivo órgão ou entidade. Aplicar o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Letra A. Submeter à Comissão de Ética Pública a proposta para seu aperfeiçoamento. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos. Apurar mediante denúncia ou de ofício, sem provocação, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. Recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina. Representar a respectiva entidade ou órgão na rede de ética do Poder Executivo Federal. Certo? Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à Comissão de Ética Pública situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva, cada comissão. Vinculado administrativamente, então a vinculação é administrativa, a instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. As secretarias executivas das comissões de ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura alocada sem aumento de despesas. Novamente aqui estamos diante do artigo 8º. E por que eu digo que o artigo 8º é importante? Porque ele traz a palavra compete. Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta, observar as normas de ética e disciplina, constituir comissão de ética, garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão cumpra com suas atribuições, atender com prioridade às solicitações da Comissão de Ética Pública. Então veja como é importante, como ela tem respaldo dentro da administração pública federal. Fica constituída a rede de ética do Poder Executivo Federal, integrada por seus representantes, com o objetivo de promover a cooperação técnica e avaliação em gestão da ética. Os integrantes da rede
de ética se reunirão sob coordenação da Comissão de Ética Pública pelo menos, aqui está dizendo, ó, pelo menos uma vez por ano. Na verdade, gente, isso aqui, vou até fazer uma ressalva, deveria ser uma obrigatoriedade de eles se reunirem cada 2, 3 meses para reavaliar a conduta dos agentes públicos como um todo, em fórum específico para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. O artigo 10, ele vai dizer que os trabalhos da Comissão de Ética Pública e demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com rapidez, celeridade e observante aos seguintes princípios. Então, aqui eu quero fazer um asterisco para você. Não só esses princípios. Então, esses princípios não são taxativos. Até porque existe aqueles princípios da cabeça do artigo 37 da Constituição Federal de 88, né? Aquilo ali é uma regra geral. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva se este assim o desejar, independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Então, sem sombra de dúvida, aqui você tem algo muito importante para a prova, que são os princípios que vão estar orientando os trabalhos da Comissão de Ética, sem esquecer a observância daqueles princípios colocados no texto constitucional na cabeça do artigo 37. Qualquer cidadão, e aqui eu chamo a atenção para você, porque outras normas, na grande maioria das normas, não é qualquer cidadão, né? Agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação, entidade de classe, poderá provocar a atuação da Comissão de Ética Pública ou de Comissão de Ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Entende-se, olha, quando você estava estudando o decreto 1171, lá definiu para você o que era servidor público. E aqui está definindo para você o que é agente público. Há uma diferença? Não. A princípio, para a nossa prova, não. Agente público é todo aquele que tem uma relação com a administração pública e que a lei traz determinadas observâncias. Então, ele poderia falar servidor público. Para o fim deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional e eventual, ainda que sem retribuição financeira, ao órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Veja que ele pega a mesma definição do decreto 1171. E eu te chamei naquele vídeo anterior que as normas que regem a administração pública trazem no seu bojo, ou seja, no seu interior, uma definição de quem será o agente público ou de quem será servidor público. Então, o fato de estar usando a palavra agente público, eu poderia estar usando a palavra servidor público. Tá? Apenas para desencargo de consciência, assim você ficar na dúvida. O artigo 12 diz para nós assim: o processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício, sem provocação ou em razão de uma denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa. Isso está colocado lá no texto constitucional, pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética de que tratam incisos 2 e 3 do artigo 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para se manifestar por escrito no prazo de 10 dias. Eu quero que você decore isso aqui com bastante carinho. É por escrito. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. As comissões de ética poderão requisitar ordem com fundamento legal, ordem com
fundamento legal, os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligência e solicitar parecer de especialistas. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação após a manifestação referida no caput, alguns falam caput, mas o termo correto, a pronúncia correta é caput, deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. Muita gente me perguntou, mas é por escrito, prof? Se lá em cima está por escrito, aqui embaixo tem que ser no mesmo parâmetro, tá? Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva fundamentada. Então, toda a comissão de ética, ela profere uma decisão conclusiva e fundamentada. Veja, não é um ou outro, é os dois. Se a conclusão for pela existência de falta de ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências. Vamos ver quais são essas providências. Encaminhamento de sugestão de exoneração do cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme for o caso. Bom, aqui você veja que ela não tem esse poder para aplicar uma penalidade. E cuidado, exoneração não é penalidade. Tome muito cuidado com isso. Exoneração é um desligamento do servidor da administração pública por vontade da administração ou por vontade do servidor. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você arrumou um emprego. Aí você arrumou um emprego, aí você não quer mais trabalhar. Você vai lá e geralmente você fala assim, vou pedir minha demissão. Mas na verdade você não está pedindo a demissão, você está pedindo a destituição, né? O desligamento, porque demissão é penalidade. No serviço público, você passou no concurso público do INSS, daí de repente você não quer mais trabalhar, alguma coisa nesse sentido. Então você não vai pedir para a administração pública te demitir, até porque demissão é penalidade. Você vai pedir para ela se desligar você do serviço público e desligar você do serviço público por vontade da administração ou por sua vontade, chama-se exoneração, tá? Encaminhamento conforme o caso para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do sistema de correção, de corrigir, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Às vezes você praticou uma transgressão disciplinar sem ter percebido que você praticou. Então o sistema vai lá, analisa tudo e vamos corrigir essa conduta. Recomendação de abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Artigo 13. Será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de uma prática de respeito às normas éticas. Então, ele vai estar com essa informação. Concluída a investigação e após a deliberação da Comissão de Ética Pública ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. É como se fosse sigiloso, vai deixar de ser sigiloso. Na hipótese de os autos estarem instruídos com o documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Então ele está falando que alguns documentos podem estar com essa marca, sigilo legal, sigilo colocado por lei. Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as comissões de éticas, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados, tirados desses autos, lacrados e acautelados, guardados, protegidos. Qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito
direito de saber o que ele está sendo imputado. Então, um servidor público que começa a ser investigado na administração pública tem o direito de saber por que está sendo investigado. Eu não posso fazer, eu, comissão, ou eu, competente para fazer esse ato de investigação, investigar um servidor sem comunicar a ele primeiro que ele está sendo investigado. De conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos. Saber sobre o que está sendo acusado e ver os autos. Ver o que está dentro dos autos. No recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência de procedimento investigatório. Mesmo que não tenha sido notificado que está tendo um procedimento investigatório. Sim, até porque eu preciso me defender. Senão, já imaginou se isso não pudesse ser feito? Vai lá ter uma denúncia anônima lá dentro da comissão de ética para que investigue um fato que eu estaria fazendo e eu não sei do que se trata. Eu tenho que saber do que se trata para até poder me defender. O direito assegurado neste artigo inclui o de ter cópias dos autos de certidão do seu teor, ou seja, não só cópia dos autos, mas também de um documento que eu vou chamar de certidão para saber do que se trata tal procedimento. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos, referidos no único artigo 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta de Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Ou seja, eu estou começando a trabalhar na administração pública, eu estou jurando, me comprometendo a observar o Código de Conduta, o Código de Ética, tudo que tiver ligado ao meu exercício profissional. Até porque meu exercício como servidor público é considerado um exercício profissional. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta de Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta à autoridade e à Comissão de Ética Pública, acerca da situação que possa suscitar conflito de interesse. Isso é muito comum quando vem lá o presidente da República, às vezes, e nomeia um cara para ser presidente de um órgão, alguma coisa assim. Ele antes tem que consultar se ele pode nomear aquele cara para aquele órgão. Como que eu posso nomear um cara para ser presidente, vou chutar, tá? Do IBAMA, se esse cara tem no seu processo de vida grandes processos ambientais, porque ele é um grande investidor na área e tem vários processos contra ele ambientais. Não posso, né? Tá vendo? Então sempre eu tenho que consultar. Lembre-se que as comissões de ética têm como função basilar a consulta e a orientação. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal. Ou seja, se há um Código de Conduta da Alta Administração Federal, mas não está estabelecendo uma determinada conduta, a Comissão de Ética tem que se pronunciar. O Código de Ética Profissional do Servidor Público do Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida por analogia, ou seja, por comparação ou invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que os princípios servem de norteadores, né? Artigo 37 da Constituição Federal de 88. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Se ela tem dúvida, ela não tem todo o conhecimento jurídico, ela deve ouvir previamente. Cumpre a comissão de ética responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser
qualificados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Auto-Administração Federal. Tranquilo? Um artigo importante, vou colocar um asterisco aqui para você saber que ele deve ser lido com maior amor, carinho. Não esquece. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Então, você já viu que esse decreto 6.029, que vai instituir o sistema de gestão ética do Poder Executivo Federal, ele traz ali uns cumprimentos e umas competências de grande observância para o concurso público. Vamos ver o que fala o artigo 18. As decisões da Comissão de Ética na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação por ela levantado serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública. Isso aqui é para dar o quê? Publicidade. Lembra? Todo ato administrativo tem que ser público, porque a publicidade é requisito de eficácia e moralidade. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando esses não atuarem com exclusividade na comissão. Então, tem prioridade, né? Aqueles que atuam de maneira exclusiva na Comissão de Ética Pública, eles têm prioridade nessa resposta. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput da Comissão de Ética, adotará as providências do inciso 3, parágrafo 5º do artigo 12. Vamos dar uma olhada? Artigo 12. Artigo 12. Parágrafo 5º. Inciso 3. Recomendação de abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Então, está ligado a essa situação aqui, né? Parágrafo 2º do artigo 20. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. Então, comissão de ética solicitou informação, a autoridade pública não pode falar, isso aqui é sigiloso. Pelo contrário. Artigo 21. A infração de natureza ética cometida por membro de comissão ética será apurada perante a Comissão de Ética Pública. Então, se aquele membro da comissão praticou uma infração ética, a Comissão de Ética Pública vai apurar tal conduta. Artigo 22. A Comissão de Ética Pública vai manter ou manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que trata o inciso 2 e 3 do artigo 2º e de suas próprias sanções para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargos em comissão ou de alta relevância pública. Ou seja, você passou pela Comissão de Ética Pública, vai ficar no banco de dados. Se eu quiser te nomear um cargo em comissão, eu vou ter que consultar e teu nome vai estar lá, mas eu vou ver de que maneira está lá. Foi apurado, não achou nada, foi apurado, achou, cometeu isso, cometeu aquilo. Está lá a informação. O banco de dados referido nesse artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos. Então, só vai ficar no banco de dados se você recebeu sanções. Aqui ele disciplina no parágrafo único de uma maneira mais restritiva o que acontece dentro desse banco de dados. O artigo 23 vai dizer que os representantes das comissões de ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do artigo 2º, atuarão como elementos de ligação com a Comissão de Ética Pública, que disporá em resolução
própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mistério, desse processo, desse trabalho. E o artigo 24, ele vai dizer para a gente as normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional, do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se no que couber às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença, mesmo quando o cara está em licença. Bom, você viu que nesse vídeo eu fiz uma leitura com você, eu destaquei alguns pontos, mas veja que esse decreto 6.029, ele traz uma informação com cunho generalizado. Por isso a importância de você ler primeiro o decreto 1171, né, que aprova, e o decreto 6.029, que institui o sistema de gestão de ética do Poder Executivo Federal. As perguntas, às vezes, na grande maioria das vezes da CESP, mesmo que ela fale assim, julgue conforme o decreto 1171 e o decreto 6.029, na grande maioria das vezes a pergunta sempre está embasada no decreto 1171. Ah, prof, querido do meu coração, que eu tanto te amo, você quer dizer para mim, então, que o decreto 1171 é mais importante? Não tem mais importante. Está no edital, tudo é importante. Você tem que nivelar por tudo. Já disse uma vez em vídeo, uma questão te deixa para fora. E não é esse o objetivo que você está buscando. Sim? Então, vamos ficando por aqui. Bons estudos. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.